Disfunção erétil pós-prostatectomia radical, aquela cirurgia para tratar o câncer de próstata. Há como tratar? Há como recuperar? Tem alternativa para recuperar a sua ereção após essa cirurgia? A cirurgia ela é uma cirurgia de grande porte que busca tratar o câncer de próstata, que é o segundo câncer mais comum na população masculina. 1 a cada 7 homens terão câncer de próstata ao longo da vida. E uma das principais sequelas mais temida pelo homem é justamente perder a sua ereção. Muitos homens falam que perderam o sentido de viver, perderam a masculinidade, perderam a virilidade. Já adianto que é assim, tratamento para 100% dos casos. Eu sou Felipe Prado, médico urologista e andrologista, trabalho aqui em Salvador, Bahia, e meu objetivo nesse canal é esclarecer para vocês várias dúvidas e problemas que existem relacionados à medicina sexual e tornar a sua vida melhor, né? Resolvendo esses problemas sexuais. Se você gosta desse vídeo, já curte, compartilha com um amigo e se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo futuro que vou gravar. Primeiro de tudo, é o que eu sempre gosto de fazer. Não existe alternativa para tratar um problema sem antes esclarecer o paciente sobre o que é que está acontecendo. Tá? Então, primeira fase é educação, explicação. O que é? Por que essa disfunção erétil ocorre depois de uma prostatectomia radical? A próstata é um órgão que está bem escondido ali na pelve, ou seja, dentro da barriga, bem escondido, perto do períneo. É como se o homem sentasse em cima da próstata, ou seja, fica ali entre o ânus e o saco, o escroto. Então está bem escondido. Tem vários nervos e músculos e vasos ao redor dessa próstata. E quando a gente entra na cavidade abdominal para operar essa próstata, a gente busca preservar esses músculos, vasos e nervos. Porém, muitas vezes existe dano na região, existe inflamação, existe lesão a esses nervos, vasos e músculos. Existe tratamento tanto aberto, que é a cirurgia convencional, com corte grande na barriga. Existe tratamento por videolaparoscopia, que são pequenos cortes no abdômen. E existe tratamento também com cirurgia robótica, que é mais delicado, mais efetivo, preserva mais esses nervos, vasos e músculos, mas todos esses tratamentos eles têm associação com disfunção erétil, incontinência urinária e manutenção até mesmo da persistência do quadro oncológico. Claro que quanto mais tecnológico, quanto mais moderno, e mais experiente o cirurgião, menor a taxa dessas sequelas, dessas complicações. Mas todas essas vias podem gerar essas sequelas, essas complicações. Então, se você vai ser submetido a essa cirurgia ou já foi submetido a essa cirurgia, eu vou te explicar que existem alguns fatores que influenciam nessa disfunção erétil. Primeiro, existia disfunção erétil antes da cirurgia? Isso é importante. Muitas vezes o paciente vem aqui ao consultório e fala assim, eu tô com disfunção erétil, não sobe nada depois da cirurgia. Aí eu pergunto, e como era antes? Não, antes estava bem ruim. Ou seja, é comum piorar essa ereção depois da cirurgia. E eu já vou abordar esse caso pesando mais a mão nesse tratamento, sabendo que é difícil deixar esse paciente 100% ou voltar a ter uma ereção que ele tinha na juventude. Ele já tinha uma ereção prejudicada antes da cirurgia e a cirurgia com certeza prejudicou, e se não prejudicou, vai deixar no mesmo nível de antes. Né? Então é um paciente que vai precisar de uma abordagem mais pesada, mais incisiva dessa disfunção erétil. Segundo, a idade. O câncer de próstata é comum em pacientes acima de 50 anos. Então às vezes você tem ali 70, 80 anos, é normal ter prejuízo da sua ereção pela sua própria constituição, pela sua própria idade. Terceiro, o grau dessa doença. O câncer de próstata existe um espectro grande de diferentes tipos de tumores de próstata, graus de agressividade para esse câncer. Então, quanto mais agressivo o cirurgião terá que ser na cirurgia. Às vezes, preservando parcialmente os nervos ou nem preservando. Então, quanto mais agressivo esse câncer, maior chance de lesão de nervos, vasos e músculos que vão provocar disfunção erétil e possivelmente também incontinência urinária no pós-operatório. Técnica cirúrgica utilizada é o quarto quesito importante para ser considerado. A gente via antigamente, há algumas décadas atrás, muitas cirurgias abertas com corte, né, no pé da barriga ali, no abdômen inferior, abaixo do umbigo, em que o cirurgião utilizava as próprias mãos e os olhos para encontrar os vasos e nervos e músculos. Hoje em dia a gente faz muita cirurgia robótica, em que o cirurgião opera sentado com braços robóticos que não tremem, não cansam,
tem uma ampliação de visão em mais de 10 vezes em 3D. Ou seja, você consegue identificar com muito mais precisão e pinças muito mais finas que tem um movimento mais amplo do que o próprio punho humano. Então, você tende a preservar melhor esses vasos, nervos e músculos com a cirurgia robótica. Então, a técnica utilizada é um fator importante para considerarmos nesse tratamento. E o quinto é se houve necessidade de algum tratamento após a cirurgia. Alguns pacientes com tumores mais avançados ou com persistência do PSA, ou seja, PSA persistentemente elevado depois da cirurgia, ou PSA caiu e voltou a subir, ou seja, a recorrência bioquímica desse PSA, alguns pacientes precisam fazer um bloqueio hormonal, ou seja, bloquear a testosterona, a produção de testosterona. É um tipo de tratamento, é um tipo de quimioterapia, digamos assim, para o câncer de próstata mais agressivo, mais avançado. Bloqueando a testosterona, você terá, inevitavelmente, prejuízo do seu desejo sexual, da sua ereção, de várias funções sexuais associadas a esse bloqueio hormonal. Dito dessa forma, vamos agora partir para o tratamento. O que é que a gente pode fazer? Primeiro, existem muitas variações de tratamentos, de protocolos no mundo todo, ou seja, não há uma padronização do que fazer no pós-operatório, buscando a recuperação dessa função erétil, mas existem algumas recomendações que são a maioria dos urologistas utilizam, né? Não são consenso, mas a grande maioria utiliza. Por exemplo, iniciar inibidor de fosfodiesterase tipo 5, tadalafila 5mg, já no momento da retirada da sonda. Ali no pós-operatório, em torno de 5 ou 7 dias, 10 dias, dependendo da opção do seu cirurgião, já começar com o inibidor de fosfodiesterase tipo 5, vai melhorar a vascularização do seu pênis, a oxigenação, então isso vai ajudar sim, existe evidência nesse sentido que ajuda na recuperação da função erétil. Pode ser associado também à medicação sob demanda, e eu particularmente recomendo ao meu paciente que utilize ali uma sildenafila de 50 ou 100mg, uma tadalafila de 20mg, 30 a 40 minutos antes de uma tentativa de relação sexual, ou até mesmo de uma tentativa de manipulação sozinho, né, de masturbação, para tentar estimular uma recuperação desse órgão que acabou de ser operado. Não foi operado o pênis, mas foi ali bem na sua origem, né? Os nervos são comuns, né? Os vasos são comuns também, porque vieram lá da próstata. A gente sabe que esse tratamento, ele reduz a perda de comprimento do pênis, porque a gente sabe que o pênis, depois da cirurgia de próstata, alguns pacientes referem uma perda de comprimento dele, um encurtamento, e aí tem uma discussão mais profunda, se é a uretra que foi puxada, se é a falta de vascularização, enfim. Mas o uso dessas medicações, a gente sabe que evita essa perda de comprimento do pênis e também melhora a sua recuperação da função erétil. Outra coisa comum que a gente faz, muitas vezes, é bomba de vácuo, ou seja, um dispositivo de vácuo peniano em que o paciente vai colocar no pênis para oxigenar esse pênis algumas vezes ao dia para ajudar, né, a sua recuperação. É como se fosse uma fisioterapia peniana pós a retirada da sonda e pós a prostatectomia radical. Quando já tem ali algumas tentativas, pelo menos 4 ou 5 tentativas de relação sexual com medicação em dose alta, comprimido dose alta, e não está funcionando, a gente pode partir para uma injeção intracavernosa. O que é isso? Aquela medicação que a gente formula, a gente combina algumas medicações, papaverina, fetolamina, prostaglandina, atropina, para o paciente aplicar no próprio pênis com uma agulha bem fininha, que não dói, aplica no próprio pênis para ter a sua ereção e ter sua relação sexual. Isso é importante, o paciente não adiar essa injeção intracavernosa, buscar logo um urologista especialista nessa área, que, diga-se de passagem, muitas vezes não é o mesmo cirurgião que operou a sua próstata, o câncer. É muito comum isso acontecer. Os cirurgiões que operam câncer de próstata, eles às vezes não têm o dia a dia, não têm um hábito de lidar com disfunção erétil e param apenas ali no comprimido via oral, quando na verdade existe uma série de outras opções e que tem que ser lançadas logo mão. Por quê? Porque quanto mais tempo de disfunção erétil, pior vai ser seu quadro. O pênis vai encurtar, vai piorar, vai atrofiar seu pênis. Tratar de disfunção erétil logo. E às vezes é com um urologista especialista nessa área, que é um andrologista. Então a injeção nesse sentido funciona muito bem e tem que vir ao consultório, a gente ensina a aplicar, vai fazer testes com diversas doses para entender qual é a dose que funciona melhor para você. E é muito comum o homem vir fazer esse teste, usar uma quantidade e com o tempo ir reduzindo essa quantidade. E eu tenho alguns pacientes que já ficaram sem injeção, precisaram lá atrás na fase da recuperação da função erétil, mas depois foram melhorando
vascularizando o pênis, recuperando melhor, ficaram até sem uso de medicação. Então é importante começar logo essa injeção para começar essa fisioterapia peniana. E naqueles casos ali, principalmente depois de um ano da cirurgia e que nada disso funcionou, a gente pode sim lançar mão da prótese peniana, que a gente sabe que são as próteses infláveis ou maleáveis, né, que são as semirrígidas, e que tratam definitivamente o problema da ereção e tem uma taxa de satisfação de 96%. Ou seja, 96 a cada 100 pacientes que colocaram prótese peniana têm satisfação, ficaram extremamente satisfeitos, muito satisfeitos. E eu brinco dizendo que esses 4 que não ficaram satisfeitos são as pessoas que não entenderam bem o que era uma prótese peniana, porque a gente na prática vê que praticamente 100% dos pacientes ficam felizes com a prótese peniana, porque sabem e entendem que tentaram outras alternativas e não funcionou, e aí parte uma prótese peniana e funciona. Claro que é um tratamento cirúrgico, que a gente reserva para casos mais avançados de disfunção erétil, que não funcionaram muitas vezes a outras terapias, mas que funciona muito bem e resolve. Ou seja, tratamento mais simples até o tratamento mais invasivo que é a cirurgia, que é a prótese peniana, todos os casos de disfunção erétil têm solução, E eu comento muito no consultório, tratar disfunção erétil não é tratar apenas um problema seu. Disfunção erétil é um problema conjugal. Se você vai tratar a sua disfunção erétil, você está pensando muitas vezes na sua parceria, que também tem desejo, tá? Então isso é importante. Não pode jogar a toalha, tem que tratar, tem que pensar como casal e pensar na sua qualidade de vida, e qualidade de vida sexual também é qualidade de vida. Então, fico por aqui hoje. Um grande abraço para você. Se você gostou do conteúdo, pode curtir, comenta aí sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em tirar sua dúvida e receber seu comentário. Compartilha com aquele amigo que você sabe que está sofrendo com esse problema e não se esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço.